Olá, que bom que você veio. Sucesso não ocorre por acaso. É simples, mas não é fácil. Se eu lhe perguntasse o que é sucesso, você teria uma resposta diferente de outras pessoas. Por quê? Porque cada um tem uma definição diferente do que é sucesso. Eu vou estabelecer uma definição aqui para nós trabalharmos neste vídeo. Sucesso é conseguir o que você quer, que é diferente de felicidade. Felicidade é querer o que você conseguiu. Não é um jogo de palavras, não. Sucesso é conseguir o que você quer. Felicidade é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. É só aceitar o que você tem. Isto não lhe impede de continuar almejando outras coisas na vida. Só que, infelizmente, as pessoas confundem sucesso com felicidade. E a história vai mais ou menos assim. O indivíduo passa pela vida igual um gato passa por um telhado de zinco quente. Só sente o calorzinho. Eu não sei lhe ensinar a ser feliz. É uma questão de aceitação. Eu sei sim ensinar a ser bem-sucedido. Porque sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que se aprende física, se aprende química, pode aprender a ser bem-sucedido na vida. Se você entra numa quadra de basquete, com regra de ping-pong, por mais boa vontade que você tenha, você não vai conseguir ganhar o jogo, não é verdade? Porque você não conhece a regra. Então nós vamos estabelecer nessa apresentação a diferença que faz a diferença entre o indivíduo bem-sucedido e aquele que batalha e não consegue o que quer na vida. É simples, mas não é fácil. Se você observa um indivíduo andando num cabo de aço de um prédio para outro, é muito simples. Sabe o que ele faz? Ele coloca um pé na frente do outro. Um pé na frente do outro. Mas não é fácil. Vai lá tentar. Se você não souber, vai cair. Na vida a coisa é a mesma. Você vê o seu vizinho deslanchando. É simples. Olha o que ele faz. Ele levanta, ele trabalha, ele almoça, ele trabalha, ele vai conseguindo. Mas não é fácil. Porque às vezes ele conhece estratégia que você não conhece. O que nós vamos discutir aqui é esta diferença que faz a diferença. Vamos lá. Sucesso é medido em polegadas. Olha a corrida de cavalo, você tem aqui o cavalo que chegou em primeiro lugar, você tem aqui o cavalo que chegou em segundo lugar. O primeiro colocado ganhou um prêmio de 15 mil dólares. O segundo colocado ganhou um prêmio de 5 mil dólares. Isso significa que o primeiro cavalo é 3 vezes mais veloz do que o segundo? Claro que não. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultados. Isso é na vida. Pequenas coisas feitas constantemente em pontos estratégicos faz uma tremenda diferença em resultados. Sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. De acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos. Por quê? Porque nós não estamos usando nem 5% da nossa capacidade mental. Nós temos 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas e usamos menos de 5% da nossa capacidade mental. Então não interessa o quanto bem sucedido você é, você pode melhorar. Gostaria de lhe mostrar esse slide aqui. O que você está vendo aí? Borrões de tinta? Não, aí tem uma vaca, tem uma novilha Nelore. Olha aqui, aqui está a orelha esquerda dela, aqui está a testa, aqui a orelha direita, aqui o olho direito, o focinho, o olho esquerdo. Viu? Não mudou nada no slide. O slide é o mesmo que eu tinha há 15 segundos atrás. Antes você via borrões de tinta, agora você está vendo uma vaca. As oportunidades na sua vida estão do mesmo jeito que essa vaca está nesse slide. O óbvio só é óbvio para a mente preparada. E para você preparar a sua mente, você tem que mudar o seu referencial. Deixa eu lhe mostrar esse outro slide. Está vendo aí? Borrões de tinta de novo? Deixa eu lhe mostrar o próximo, olha aí. Agora é óbvio, né? Você está vendo um cavaleiro. Agora se eu lhe volto e mostro novamente para você este, olha aí.
Agora, você consegue ver. Por quê? Você agora tem um referencial. No momento que você muda o referencial, você muda a sua habilidade de ver as coisas. Você muda a sua percepção. O mapa não é o território. O mapa do Brasil não é o Brasil. É uma representação do Brasil. A realidade que você tem na sua cabeça não é a realidade real, é a sua realidade. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de ilusões. Essa é a verdade. Nós vivemos num mundo de ilusões. Você pensa que você anda numa superfície chata, a Terra é redonda. Você pensa que você está parado no universo, a Terra gira ao redor de si própria, rotação, ao redor do Sol, translação, faz o movimento de tilting para justificar inverno e verão nos dois hemisférios. Você tem a sensação que você está parado no universo, não é verdade? Pois é, nós percebemos realidade através dos nossos órgãos dos sentidos. Só que os órgãos dos sentidos nos enganam. E o que eu vou mostrar para você é como que você consegue mudar essa percepção. Porque mudando essa percepção, você consegue mudar a realidade lá fora. Porque a realidade que você vive é uma realidade que representa a realidade lá de fora. E com isso a sua vida fica mais fácil. Vem comigo, vou lhe mostrar como. Pois é, nós vivemos num mundo de ilusões. Primeiro problema, nós pensamos que o que nós vemos é. Eu sei porque eu vi. Eu vou lhe provar agora que ver com esses olhos não significa muita coisa. Olha esse slide. Se eu lhe perguntar qual é o cinzento mais escuro, da esquerda ou da direita, você não vai ter nenhuma hesitação em dizer o da direita. Mas eu fiz um slide, exatamente o mesmo cinzento. Só que no da esquerda eu coloquei uma moldura vermelha. No da direita eu coloquei a moldura branca. E por causa desse contraste, o seu cérebro percebe o cinzento da direita mais escuro que o cinzento da esquerda. Mas mesmo eu falando isso para você, você continua vendo um cinzento mais escuro do que o outro. Eu acabei de provar para você que nem sempre aquilo que você vê é. Segundo problema. Nós pensamos que o que é, sempre é. Ah, eu sei. Estou casado com a minha mulher há 15 anos, eu conheço ela. A pessoa que você casou há 15 anos atrás não é a mesma pessoa. A pessoa mudou e você mudou. Só que você continua tratando aquela pessoa como se fosse a mesma. Esse é que é o problema. Você não consegue pisar no mesmo rio duas vezes. Você pisa no rio, você tira o pé, e você pisar de novo, não é o mesmo rio. Aquela água não foi embora. Você não consegue conversar com a mesma pessoa duas vezes. Você conversa com uma pessoa hoje, você encontra com ela daqui a um mês, você mudou, ela mudou. Se você está no mercado, se você é empresário, o mercado muda. Ou seja, a realidade é dinâmica, muda a cada instante. A única coisa constante é a mudança. E nós continuamos tratando as coisas como se fossem estáticas. O terceiro problema que nós temos é que nós pensamos que o que é tudo o que é. Olha esse slide. Está aqui uma placa dizendo área de penitenciária. Cuidado com quem pede carona. Vocês estão vendo esse indivíduo aí pedindo carona debaixo da placa, né? Estão vendo esse carro de polícia. Desperta o humor, desperta. Vamos analisar esse humor. Será que o humor está na placa? Área de penitenciária, cuidado com quem pede carona? Não. Ah, então o humor deve estar no indivíduo pedindo carona. É engraçado. Então deve estar no carro de polícia vindo. Não tem nada de engraçado. Ora, se o humor não está na placa, se o humor não está no indivíduo pedindo carona, se o humor não está no carro de polícia, onde está o humor? Dentro do seu cérebro. Você juntou essas três coisas e fez a sua interpretação. Isso aqui é o humor. A realidade é a mesma coisa. Você pega detalhes do mundo exterior, junta e faz a sua realidade. Mas como eu já disse, o mapa não é o território. O mapa do Brasil não é o Brasil. A sua realidade é uma realidade subjetiva. Você pode mudar. Isso que nós vamos fazer nessa apresentação. Para fazer isso, você tem que entender a diferença que faz a diferença entre os indivíduos bem-sucedidos e aqueles que batalham e não conseguem ter na vida. Então eu gostaria de apresentar para você, nesse vídeo, 3 características importantes. E primeiro eu vou lhe contar
como que elas surgiram. Existiu nos Estados Unidos um indivíduo de nome Andrew Carnegie. O senhor Andrew Carnegie era o indivíduo mais rico na época dele. Ele controlava o mundo do aço. Foi ele quem deixou dinheiro para construir o Carnegie Hall em Manhattan. Foi ele quem deixou dinheiro para construir a Carnegie Mellon University. O senhor Andrew Carnegie um dia teve um insight. Eu vou morrer como todos nós, mas eu gostaria, vou deixar muito dinheiro para o mundo, como de fato ele deixou, mas eu gostaria de deixar para o mundo mais do que dinheiro. Eu gostaria de deixar essa habilidade que eu tenho, de tudo que eu coloco a mão, vira ouro. Ele resolveu criar uma coisa chamada ciência do sucesso. Mas ele era um indivíduo extremamente ocupado. Ele não tinha tempo para isso. Uma noite, numa festa, ele conheceu um jovem de 19 anos de idade, de nome Napoleon Hill. Ele ficou extremamente impressionado com a inteligência desse jovem. Ele propôs para o jovem essa ideia de fazer um estudo da ciência do sucesso. Por 25 anos. Napoleon Hill foi para casa, estudou, avaliou a ideia, voltou e aceitou. Napoleon Hill teve a oportunidade, em 25 anos, de entrevistar 16 mil pessoas. Dessas 16 mil, ele selecionou 1.000 que eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham boa vida familiar, boa saúde, boa disposição, paz de espírito, etc. E ele estudou as diferenças entre esses 500 e o resto. Isso nós vamos discutir aqui. Uma delas sendo a autoestima. Você tem que aprender a gostar de você. A segunda é a sua habilidade de se comunicar. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico quando ninguém chega lá? Não vale nada. O que adianta você ter conhecimento na cabeça e não sabe se comunicar? A terceira característica que nós vamos discutir nesse vídeo é a sua habilidade em estabelecer metas. Você não sabe o que você quer, você não vai chegar a lugar nenhum. Em vídeos futuros, nós vamos discutir as outras características, como, por exemplo, a atitude positiva, a dedicação ao trabalho e a ambição. A ambição sadia é fundamental na vida. O indivíduo chega para mim e diz assim, eu não quero mais nada na vida. Eu falo, então está na hora de você morrer. Porque viver é aprender. E você só aprende fazendo. Então vamos começar pelo começo, né? Vamos discutir a primeira delas, a autoestima. Aprendendo a gostar de você. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. Primeiro gosta do número 1, que é você. E depois você vai gostar dos outros. Você não pode dar aquilo que você não tem. Que não parece com dono é roubado, não é verdade? Então a autoestima é essencial. Só que, infelizmente, do modo como nós somos criados, nós temos a nossa autoestima lesada. Até a idade de 8 anos, nós recebemos aproximadamente 100 mil não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Crianças com 4 anos de idade, microgravadores colocados na orelha deles, para gravar o que eles escutam nas 24 horas, para cada elogio, eles recebem 9 repreensões. Então o que acontece? O indivíduo vai crescendo e vai sofrendo lesões na autoestima. Mas a vida continua. Então o que ele faz? Como mecanismo de compensação, ele começa a criar uma carapaça. Como o discípulo de Sigmund Freud, Adolf Adler, dizia, toda compensação traz deformação. Então o indivíduo acaba deformando a personalidade dele. Então a autoestima é fundamental. O modo de você desenvolvê-la, a primeira coisa que você tem que entender é o que é pregado em todas as religiões e filosofias do mundo, é a autoaceitação. Então eu vou fazer a seguinte afirmação aqui, ó. Você é na vida aquilo que você se recusa a ser. Eu vou lhe provar isso. Por favor, pense na cor azul. Agora, não pense azul. Olha, você continua pensando. Por favor, não pense numa maçã. Continua pensando. O que acontece? Nós somos na vida que nós recusamos a ser. E todas as filosofias e religiões do mundo, o conceito de autoaceitação é pregado. Porque você só consegue mudar no dia que você aceita você do jeito que você é. É um paradoxo, não é verdade? Mas o universo é paradoxal. Então o melhor modo de você ser diferente é você aceitar do jeito que você é. E para você aceitar do jeito que você é e você conseguir mudar a sua autoestima, você tem que aprender a trabalhar com o seu subconsciente. 99% do seu poder está a nível inconsciente. E a
porta de entrada do inconsciente é o hemisfério direito. Hemisfério esse que nós não treinamos muito na escola. No nosso mundo ocidental, nós trabalhamos 99% do tempo com o hemisfério esquerdo. E a porta de entrada do hemisfério direito é para o inconsciente esse que é pessoal, que depois se junta com o inconsciente familiar, que depois se junta com o que Jung chama do inconsciente coletivo. Então, você, para trabalhar com esse inconsciente, onde está codificado linguisticamente a sua autoestima, você tem que aprender a trabalhar com o cérebro direito. Na verdade, todos nós temos dentro de nós uma criança que nunca é mais velha do que 7 anos. Até a idade de 7 anos, nós não temos habilidade cognitiva. Nós estamos conscientes, mas não somos conscientes que somos conscientes. Então, até a idade de 7 anos, nós temos essa parte de nós que nós carregamos conosco a vida inteira. Essa criança dentro de você que lhe dá espontaneidade, criatividade, alegria de viver. E se você não cuidar dessa criança, a vida não tem gosto. Então é importante você mudar uma série de crenças para você atingir essa criança. A analogia que eu faço é do modo como você treina uma pulga. Olha aí nesse slide. Você vai ver o seguinte, se você colocar uma pulga dentro de um jarro e fechar a tampa do jarro, a pulga não gosta de ficar no jarro. Ela pula para sair do jarro. Ela bate na tampa, volta, bate e volta, bate e volta, até que ela começa a pular um pouco mais baixo. No momento que ela começou a pular um pouco mais baixo, você pode ir lá, olha aí, ó, tirar a tampa do jarro, essa pulga nunca mais vai pular fora do jarro. Você não está acreditando? Faça a experiência em casa. Mas você não precisa fazer a experiência em casa. Você está lembrado como que eles treinam elefantes no circo. Eles pegam o elefante quando bebê, amarram uma corda no pescoço do elefante, amarram numa árvore. O elefante tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue, até que o elefante desiste. Depois que ele desistiu, fica fácil. Agora, quando ele é adulto, o palhaço no circo, o que ele tem que fazer? Ele passa a corda do pescoço do elefante, amarra na perna do tamborete da banqueta, e o elefante continua pensando que está amarrado numa árvore. Você não precisa ir ao circo, é só olhar no espelho. É verdade. Você carrega com você muitas crenças da sua infância que são ultrapassadas. Você nunca parou para refletir, será que eu devo continuar carregando essa crença? Talvez fosse útil para você quando você tinha 7, 8, 9 anos, mas hoje ela já está desatualizada. É muito importante você levar em consideração isso, quais são as crenças que não são mais úteis na minha vida, no dia a dia, de hoje. E, finalmente, você tem que levar em consideração que o cérebro é uma estrutura cibernética. O que é cibernética? Cibernética é a disciplina que estuda sistemas autônomos. Se eu coloco um termostato no ar-condicionado de uma sala, e eu coloco lá 22 graus Celsius, eu acabei de colocar inteligência numa máquina. A partir daí, esse ar-condicionado vai ligar e desligar, independente da minha interferência, baseando-se na temperatura da sala. E a temperatura da sala vai ficar mais ou menos em torno daquele que eu coloquei no termostato. Você tem os seus termostatos, você tem um termostato dentro de você para dinheiro. Por exemplo, está escrito na sua testa em letra invisível quanto que você vale. Se tiver escrito que você vale 10 mil dólares por ano, o mundo vai lhe entregar 10 mil dólares por ano. Se tiver escrito na sua testa com letra invisível que você vale 1 milhão de dólares por ano, o mundo vai lhe entregar 1 milhão de dólares por ano. Então o segredo é você mudar o seu termostato com relação a dinheiro, mudar o seu termostato com relação a relacionamento, com relação à saúde e assim por diante. Como que se muda? Nós mudamos esse termostato baseado na linguística. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Toda essa codificação no seu cérebro é uma codificação linguística. Do mesmo modo que isso foi codificado linguisticamente, isso pode ser recodificado linguisticamente. Então vamos aprender isso. Vamos lá. São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. Na minha opinião, São Tomé estava enganado. Exatamente o contrário. Eu preciso
crer para ver. Já imaginou se todo brasileiro assumisse a atitude do seguinte: eu só acredito que a situação do Brasil vai mudar o dia que mudar. Eu também. Todo mundo ficaria de braços cruzados esperando a situação mudar. Tudo que acontece de importante no universo, alguém primeiro acreditou antes de ver. O paradigma é exatamente o contrário, é crer para ver, em vez de ver para crer. Diz que um executivo chegou em casa um dia, com uma mala cheia de trabalho para o dia seguinte. Ele tinha um filhinho de 6 anos de idade, queria brincar com ele. O filhinho perturbando: pai, vamos brincar, pai, vamos brincar, pai. E o executivo disse: não, filho, o pai não pode brincar, ele tem muita coisa para fazer. E o menino continuou insistindo. Aí o executivo teve uma ideia. Ele abriu o jornal, tinha o mapa do mundo. Ele pegou uma tesoura, cortou aquilo em pedacinho, entregou para o menino e falou: meu filho, ó, monta aí, na hora que estiver tudo certinho, o pai brinca com você. Pensando que isso fosse demorar horas. 5 minutos depois o menino volta: pai, está montado. Não é possível, filho. Mas como que você fez isso? Muito simples, pai. Aquele jornal que o senhor me deu cortado, do outro lado da página, tinha o retrato de um homem. Eu virei, eu coloquei o homem certo, quando eu virei o mundo estava certo. Mas não é isso verdade? Quando o homem está certo, o mundo está certo. Não tem nada errado com o mundo é um lugar paradoxal, potencialmente abundante, feito para todo mundo ganhar. O indivíduo às vezes diz o seguinte: se eu mudasse dessa cidade onde eu moro, mudaria a minha vida. Sabe por que não muda? Porque quando você muda de uma cidade para outra, você leva você com você. Esse é que é o grande problema. Então o segredo é você mudar de dentro para fora. E para você fazer isso, você tem que entender como que o cérebro funciona. Você tem que entender que um passarinho para voar precisa de 2 asas. Você nunca vai encontrar um passarinho voando com a asa só, por mais forte que ela seja. O indivíduo, para ser bem sucedido na vida, ser integrado, ele tem que fazer uma integração entre o hemisfério esquerdo e direito, que tem funções diferentes. O hemisfério esquerdo, ele é racional, ele é verbal, ele é detalhista. O hemisfério direito, ele é não verbal, ele é holístico, ele é artístico. O hemisfério esquerdo, ele vê a árvore, mas não consegue ver a floresta. O hemisfério direito, ele vê a floresta, mas ele não consegue ver a árvore. Então o que nós temos que fazer é uma combinação dessas duas coisas, da razão e da emoção. Todas as vezes que a razão brigar com a emoção, nós pagamos um preço. Se o indivíduo disser o seguinte: vou roubar um banco. Por quê? Porque lá que tem dinheiro. Mas a parte direita do cérebro dele disser: não faça isso não, que é antiético, ele vai lá e rouba o banco. 10 anos depois ele aparece com câncer, não sabe por quê? Porque houve uma falta de integração, de congruência entre a parte esquerda e a parte direita. Então nós temos que fazer essa integração entre a parte esquerda e a parte direita. Além disso, nós temos que fazer uma integração entre o pensar e o agir. Pensamento sozinho não resolve no mundo. O universo só conspira a favor de ação. O pai da psicologia moderna se chamava William James. O Dr. James era filósofo, psicólogo, professor da Universidade de Harvard. Uma vez foi perguntado ao Dr. James: Dr. James, na sua opinião, qual foi a descoberta mais importante nos últimos 100 anos no campo do desenvolvimento humano? O Dr. James diz: na minha opinião, a descoberta mais importante foi que antes a gente pensava que para a gente agir, a gente tinha que sentir primeiro. Hoje nós sabemos que o contrário também é verdadeiro. Se você começar a agir, a vontade aparece. Dona de casa sabe disso, ela já está com preguiça de arrumar uma gaveta, ela arruma a gaveta, acaba arrumando o armário, acaba arrumando o quarto, acaba arrumando a casa inteira. Todo momento que você começa a fazer alguma coisa, a vontade vai aparecendo. O Dr. James tem uma frase famosa que diz o seguinte: o passarinho não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta. O passarinho não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta. Ou seja, comece a agir, que a ação é fundamental. Então, na hora que você equilibra o hemisfério esquerdo com o direito, ou seja, a razão com a emoção, e na hora que você equilibra a parte anterior, que é o pensar, e a parte posterior do cérebro, que é o agir, e
que você faz que tudo isso integrado, as coisas acontecem mais facilmente na sua vida. Então essa autoestima que você tem, mesmo que ela seja lesada, você pode modificá-la, porque conhecendo como o cérebro funciona, você pode alterar a sua autoestima. Por exemplo, uma coisa importantíssima, relaxamento. Você aprender a relaxar. Todas as grandes descobertas foram feitas quando o descobridor, o inventor, estava relaxado. Porque é impossível você trabalhar com o hemisfério direito com a musculatura contraída. Vamos pegar alguns exemplos na história. Albert Einstein, quando ele descobriu a teoria da relatividade, ele estava no fundo do quintal da casa dele, deitado numa rede, imaginando que ele viajava num raio de luz. Arquimedes, quando descobriu o princípio de Arquimedes, ele saiu correndo na rua nu, gritando eureka, 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 achei, achei, achei. Ele estava numa banheira tomando banho. O Arquimedes trabalhava para um rei este que recebeu de presente uma coroa de ouro, e o rei estava em dúvida se a coroa era realmente de ouro ou não. Então ele chamou Arquimedes e disse, ó, você vai ter que descobrir se essa coroa é de ouro ou não, ou tem misturado prata, sem destruir a coroa, que até então era impossível. E o Arquimedes foi com aquele problema, pelejou várias horas, vários dias, não conseguiu. Até que ele desistiu, foi para casa, entrou numa banheira para tomar um banho. Na hora que ele estava relaxado, de repente veio a ideia de onde surgiu o princípio de Arquimedes. Ele descobriu que sem destruir a coroa, ele conseguia, através da densidade da prata e da densidade do ouro, colocado na água, saber se a coroa era realmente pura, somente ouro ou não. Então o relaxamento é fundamental. Nem que você relaxe 2, 3, 4, 5 minutos por dia. Você tem que parar e deixar o cérebro direito trabalhar. Einstein já dizia, imaginação é mais importante do que conhecimento. Segunda coisa importante que você tem que entender é a habilidade de visualizar. Uma visualização bem feita, quando bem feita, o cérebro não sabe se aquilo realmente aconteceu ou não. Mas nós não aprendemos na escola. Na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo, eles pegaram 30 estudantes que não sabiam atirar. Deram para eles um revólver e 10 balas. E puseram um alvo e cada um deu 10 tiros. Placar horrível, ninguém sabia atirar. Dividiram em 3 grupos de 10. O primeiro grupo viria ali 5 vezes por semana, durante 6 semanas, 20 minutos por dia, praticar atirar. O segundo grupo, 5 vezes por semana, durante 6 semanas, só que não atiraria, praticaria só com o dedo. E o terceiro grupo, iria ali, 5 vezes por semana, 6 semanas, 20 minutos por dia, conversar, bater papo. 6 semanas depois, eles retestaram os 3 grupos. O grupo que praticou com o revólver melhorou 83%. O grupo que praticou somente com o dedo, imaginando que estava atirando, melhorou 82%. E o grupo que ficou ali conversando não melhorou nada, mostrando que o revólver era nada mais, nada menos, um instrumento para manter a sua mente fixa. Vai ter uma reunião importante amanhã? Visualiza aquela reunião dando certo. Quanto custa isso? A visualização é fundamental no processo do sucesso. Outra coisa importante para você desenvolver a sua autoestima é você entender que não existe sucesso sem falha. Aliás, não existe falha no mundo. A única falha que existe é não participar. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, até que um dia você andou. Às vezes você caísse e falou, não levanto mais. Você não teria aprendido a andar. Então, a única falha que você pode cometer é não participar. Os estudos mostram também que é muito importante para a sua autoestima você aprender a sorrir. Você já percebeu que as mulheres sorriem mais do que os homens? E elas vivem mais, 9 anos mais do que os homens. Você vai num lobby de um hotel, você vê um casal saindo do elevador, o homem sai sério, a mulher sai sorrindo. Quando você sorri, você libera do seu sistema nervoso, do seu sistema endócrino, uma substância chamada beta-endorfina, que é um hormônio importante. E isso ajuda, é um hormônio anti-estresse. Além disso, para você franzir a testa, você utiliza 32 músculos. Para você sorrir, você utiliza apenas 28. Sorria, nem que seja por economia. Outra coisa importante para você desenvolver sua autoestima, você tem que capitalizar nas suas qualidades e não nos seus defeitos. Você tem que perguntar em que eu sou bom. Olha esse slide aí, ó. Você está vendo aí, ó.
Esse baixinho que está aí, ele mede 1,50 m. O nome dele é Bill William Shoemaker. Esse outro aí, que nem cabe no slide direito, ele tem 2,20 m. O nome dele é William Chamberlain. William Chamberlain foi um dos maiores jogadores de basquete que o mundo já teve. William Shoemaker foi um dos maiores jockeys que o mundo já teve. Você já imaginou o Bill Shoemaker, 1,50 m, jogando basquete? Seria medíocre, né? Você já imaginou o Chamberlain com 2,20 m querendo ser jockey? Pobre do cavalo. Não sairia do lugar. Mas infelizmente no mundo tem muito Shoemaker querendo jogar basquete e tem muito Chamberlain querendo ser jockey. Você tem que questionar o seguinte: quais são as minhas qualidades? E você tem que capitalizar nelas. É importante você entender isso. Outra coisa importante é você melhorar a sua autoestima, seus amigos. Se você vive em terreiro de peru, é muito difícil você aprender a voar com águias. Já é difícil você nadar contra a correnteza, principalmente com o peso amarrado no pescoço. Você tem que procurar amigos que são do seu nível ou melhor, para te jogar para cima e não puxar você para baixo. É importante você entender isso. E finalmente, no trabalho da sua autoestima, você tem que levar em consideração o seguinte, que semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da pia da sua casa, sai água. A água vai para o esgoto. O esgoto vai para o rio. O rio vai para o mar. A água vai para a água. Para quem que vai dinheiro? Para o pobre? Não, para quem tem dinheiro. Sucesso? Para quem tem sucesso. Amor? Para quem tem amor. Ódio? Para quem tem ódio. Então, você quer aumentar seu sucesso na vida? É muito simples. De vez em quando você para e dá uma avaliada e diz assim, quais são as coisas importantes que eu já fiz na minha vida que eu fui bem sucedido? E você começa a pensar naqueles sucessos do passado e aquilo lhe permite atrair mais sucesso no futuro. E finalmente, eu gostaria de terminar esse capítulo da autoestima mostrando para você esse slide aí. Está vendo esse jarro aí de bolas de diferentes cores? Imagine que as amarelinhas sejam aquelas condições, aquele condicionamento negativo que você recebeu da infância, aquelas crenças que você quer se livrar delas. Tem dois modos de você se livrar das amarelinhas dentro desse jarro. Você pode ir lá e pegar uma por uma e tirar, psicoterapia faz isso. Ou você pode, sob pressão, injetar bolas de outras cores e automaticamente as amarelinhas serão eliminadas. Enriqueça a sua vida com visões, com metas, com coisas importantes e você vai perceber que à medida que o tempo passa, a sua autoestima se torna cada vez melhor. E o mundo só pode gostar de você o dia que você gostar de você mesmo. Comunicação. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém chega lá? Não vale nada. O que adianta você ter conhecimento aqui se você não consegue se expressar? Nós vivemos na era da informação. Informação só é válida quando comunicada. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Na era industrial, mandava no mundo quem tinha capital. Na era da informação, manda no mundo quem tem informação. Informação na gaveta ou dentro do cérebro não vale nada. Tem que ser comunicado. Agora eu lhe pergunto, o quanto de comunicação você aprendeu na escola? Praticamente nada. A sua habilidade de se comunicar é por autodidatismo ou por osmose. Eu vou lhe mostrar aqui como que o cérebro se comunica. E isso vai fazer uma diferença grande no seu dia a dia. Você é julgado na vida por 4 coisas. O que você faz, a sua aparência, o que você diz e como você diz o que você diz. O que você faz? É muito importante o modo como você descreve a sua profissão. Eu posso pegar 2 pedreiros, um ao lado do outro. Eu pergunto para o primeiro pedreiro, o que você faz na vida? Se eu sou pedreiro, eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu pergunto para o segundo pedreiro, o que você faz na vida? Eu sou pedreiro, eu estou construindo a Catedral de Notre Dame, que vai ficar para a posteridade. Os 2, fisicamente, fazem a mesma coisa, colocam um tijolo em cima do outro. Um tem uma perspectiva de apenas colocar um tijolo em cima do outro, e o outro tem a perspectiva da Catedral de Notre Dame. Às vezes, os funcionários das empresas me dizem, porque o meu chefe não me valoriza.
Aí eu pergunto, e você, valoriza o seu trabalho? Porque não espere que o seu chefe vai valorizar o seu trabalho antes de você valorizá-lo. Então é muito importante o modo como você descreve e valoriza a sua profissão. Segundo, a sua aparência. Se você quer servir exército, não apareça lá com o uniforme da Marinha. A aparência, você tem que, na sua aparência, dar a mensagem daquilo que você quer comunicar. O que você quer comunicar com a sua aparência? Você imaginou se eu estivesse dando uma aula aqui de sucesso, de jeans furado no joelho, camiseta com a tatuagem aqui, barbudo, mascando um chiclete? Quer dizer, mas esse é um indivíduo que falou que vai falar sobre sucesso? Se eu vou falar sobre sucesso, eu tenho que ter uma aparência de sucesso. Não é verdade? Por exemplo, o valor da gravata. Fizeram um estudo no metrô de Nova York, na época que o metrô era centavos, colocaram 50 centavos na mão de um estudante, e esse estudante ficava na porta, na entrada do metrô, dizendo o seguinte: com licença, eu esqueci minha carteira em casa, eu tenho que ir embora para casa, faltam 25 centavos. Dá para o senhor completar, ou a senhora completar? Ele fez isso 1 hora, ganhou $6. Nada mal, né? Na segunda hora, eles colocaram uma gravata nele. Ele ganhou 18. 3 vezes mais. Será? Porque ele ganhou experiência. No segundo dia, eles inverteram. Primeira hora de gravata, segunda hora sem gravata. Quando ele estava de gravata, ele ganhava 3 vezes mais que quando ele estava sem gravata. Quando ele estava de gravata, teve gente que ofereceu para ele dinheiro para o jornal, sem ele pedir, sem ele solicitar. Você vê o valor da aparência. Terceiro, é muito importante o que você fala. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Porque enquanto você não falou nada, ninguém sabe se você é inteligente ou não. Mas se você falou e falou besteira, não tem jeito de você voltar atrás. Então a gente aprende muito mais escutando do que falando. Cuidado com aquilo que você fala, porque uma vez que você falou, não tem jeito de voltar atrás. Quarto, não é só o que você fala, é como você fala o que você fala. Eu poderia trazer alguém aqui que fizesse uma apresentação usando o mesmo vocabulário que eu estou usando, exatamente o mesmo. A apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior, porque não é só o que você fala que conta, é como você fala o que você fala. Aliás, na vida, muito mais importante do que o que é o como. Nós vamos aprender esse como fazer isso agora. Os olhos são as janelas da alma. Já escutou isso? Eu digo o seguinte: os olhos são as janelas da mente. Através do movimento dos olhos, você pode aumentar a sua criatividade, melhorar a sua memória, aguçar a sua inteligência e se tornar um melhor comunicador. Como? Vamos aprender. Você pode movimentar os seus olhos em 9 posições diferentes. Você pode olhar para cima, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Dependendo da posição que você coloca o olho, você ativa uma área diferente do cérebro. Todas as vezes que você olha para cima, você ativa no cérebro o trabalho com imagens. Você olha para cima, para a direita, você está criando imagens que você ainda não tinha. Por exemplo, se eu solicito que você pense num elefante roxo, de cauda amarela e orelhas vermelhas, você nunca viu um elefante roxo, de cauda amarela e orelhas vermelhas. Você olhando para cima, para a direita, facilita a sua visualização desse elefante. Se eu lhe pergunto qual foi a cor da blusa ou da camisa que você usou antes de ontem, se você olhar para cima, para a esquerda, você ativa a parte do cérebro que vai lhe trazer aquela imagem. Então, através do movimento dos olhos para cima, você facilita o processo visual. Se você trabalha com os olhos na horizontal, você já está ativando a parte auditiva. Do mesmo modo,
Se você olha na horizontal para a direita, você está ativando a parte do cérebro que cria sons. Por exemplo, um compositor musical compondo no piano, se ele olha na horizontal para a direita, ele se torna o melhor compositor, por incrível que pareça. Se você olha na horizontal para a esquerda, você está recordando sons que você já tinha no seu cérebro. Por exemplo, você lembra da face do indivíduo, mas você não consegue lembrar do nome. E de repente, João, me lembrei. O que você fez? Você colocou o olho na posição certa. Aliás, muitas reclamações de que a minha memória é ruim, na realidade não tem memória ruim. Todas as memórias são boas. Só que às vezes o indivíduo tem dificuldade em ter acesso à memória porque o movimento dos olhos está fraco. Do mesmo modo que você enfraquece a musculatura estriada, a musculatura do seu corpo, você enfraquece a musculatura do globo ocular. Então, à medida que você enfraquece, você movimenta menos e com isso prejudica a sua memória. Quando você olha para baixo, para a esquerda, você ativa essa conversa que tem aí dentro do seu cérebro, que nós chamamos de self-talk. Você passa a conversar mais com você mesmo. Você percebeu que você está conversando com você o tempo todo? Essa conversa que está perguntando que conversa, essa aí. Se você olha para baixo, para a direita, você tem sensações proprioceptivas do seu corpo e emoções. Então, de acordo com a posição do olho, você ativa área diferente do seu cérebro. Se eu estou conversando com você e eu percebo que o seu olho subiu, eu não sei o que você está pensando, mas eu sei como que você está pensando, usando imagens. E se na conversa eu introduzo a seguinte frase: você está vendo o que eu estou falando? Eu introduzi a palavra vendo porque eu percebi que o seu canal visual estava aberto. Então a nossa comunicação melhora. Toda vez que você pensa, todo pensamento, por mais simples ou complexo que ele seja, ele pode ser desmembrado em 3 componentes: imagem, som e sentimento. Se eu lhe pedir para recordar um evento agradável no seu passado, você vai perceber que vem uma imagem com ou sem som, dependendo do barulho da onda, do barulho do vento, da música, e a sensação agradável, que eu solicitei uma agradável. Todo pensamento, por mais simples ou complexo, ele pode ser desmembrado nesses 3 componentes. Eu digo sempre o seguinte: o abecedário do pensamento tem 3 letras: imagem, som e sentimento. Então, através disso, é claro que tem pessoas que são mais visuais, tem que ver para aprender. Tem pessoas que são mais auditivas, tem que escutar. Tem pessoas que são mais sinestésicas, que nós chamamos, tem que fazer. Às vezes o indivíduo, por exemplo, o marido é visual e a mulher é auditiva. O marido chega em casa e a mulher diz: você não me ama mais. Claro que eu lhe amo. Eu lhe dei um carro, eu lhe comprei apartamento, eu lhe dou mesada. Ela diz: mas você não fala que você me ama. Ela é auditiva, ela quer escutar. Ele é visual, ele está mostrando. Então o bom comunicador é o indivíduo que é poliglota, falando uma língua só. Quando eu estiver conversando com visual, eu uso uma linguagem visual. Quando eu estiver conversando com um auditivo, eu uso uma linguagem auditiva. Quando eu estiver conversando com um sinestésico, eu uso uma linguagem sinestésica. Isso é fundamental na comunicação, porque é o modo como o cérebro se comunica. Se você pegar um visual conversando com um auditivo e um não se adapta ao outro, é como se eu estivesse colocando um falando japonês, o outro falando alemão, só que eles não sabem que estão falando línguas diferentes. Muito importante você entender essas características e você descobrir qual a sua, e isso facilita muito no processo. E à medida que você desenvolve isso, que você começa a estudar esse movimento dos olhos e coordenar a sua linguagem com o movimento do olho, do outro, do interlocutor, você vai perceber que a sua capacidade de influenciar o outro aumenta tremendamente. E com isto, você já sabe o que vai acontecer, né? Com isso, você aumenta a confiança no seu taco. Falamos de autoestima, já falamos de comunicação, agora eu gostaria de discutir com você sobre metas. Como que você transforma um sonho em uma meta? Como que você transforma uma meta em realidade? Primeiro, infelizmente, a maioria já parou de sonhar. Quando as pessoas me perguntam qual o segredo do sucesso, eu digo: é muito simples. Você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia. Se você sonhar só não resolve, olha o hippie aí na rua. Se você trabalhar só não resolve, olha o operário de fábrica. Você tem que sonhar de noite
trabalhar de dia. Infelizmente, muitos já pararam de sonhar. Tem muitos outros que sonham a vida inteira e nada acontece. Como que eu faço para transformar um sonho numa meta? É muito simples. Coloque uma data nos seus sonhos. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, nunca vai acontecer. Algum dia eu vou abrir a minha empresa. O seu cérebro diz perfeitamente. Quando algum dia chegar, você abrirá. Só que não tem algum dia no calendário. Então, o primeiro segredo é você colocar uma data no seu sonho. Aí ele vira meta. O segundo segredo é como que você transforma metas em realidade. Primeiro você tem que fazer um equilíbrio das suas metas. A sua vida deve ter várias metas diferentes. Por exemplo, você deve ter uma meta física. Mas se você tiver só meta física, é igual esses indivíduos que fazem 8 horas de musculação por dia, andam na rua assim, com um cérebro desse tamanhozinho. Chegou aos 50 anos, eles entram em depressão, porque a musculatura começa a deteriorar, eles colocaram o ego todo no músculo. Você não pode ter só meta física. Nem tão pouco você pode ter só meta espiritual. Porque nós temos um corpo, nós vivemos no mundo material. Então nós temos que ter metas espirituais e metas materiais, metas físicas. Nós temos que ter metas mentais. Mas eu conheço gente aí que tem enciclopédia britânica todinha, de capa a capa na cabeça. Não pode nem balançar a cabeça para o conhecimento não sair do lugar. Mas não fez nada até hoje com aquilo. Aí o que adianta? O que adianta você ter o conhecimento se você não empregou? Tem gente que só tem meta financeira, só quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Infarto aos 40, não sabe por quê. Tem gente que só tem meta profissional. Como é que eu vou chegar a ser presidente da empresa? Você pode matar até a mãe para chegar lá. E adoece aos 50, aos 60 e também não sabe por quê. Tem gente que só tem meta familiar. Nos Estados Unidos existe uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio, do empty nest. É a mãe de família que se dedica totalmente, integralmente aos filhos, a vida inteira. Os filhos crescem como nós crescemos, os filhos vão embora como nós fomos, e elas entram em profunda depressão, porque colocaram todos os ovos numa mesma cesta. Alguém veio e carregou a cesta, ficaram sem ovos. Então, os nossos filhos são muito importantes, tão importantes quanto a gente, nem mais, nem menos. Então você tem que fazer um trabalho de equilibrar todas essas metas na vida. E você tem que fazer um outro trabalho de transformar essas metas em realidade. Como nós fazemos isso? Muito simples. Primeiro, a meta tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Porque o papai gosta. Então por que você não manda seu pai fazer o vestibular se ele gosta tanto? Ninguém tem direito de escolher a profissão do outro. Cada um tem o direito de escolher o que quer na vida. Então primeiro você tem que checar o seguinte: eu estou fazendo isso para mim ou eu estou fazendo isso para agradar alguém? Se for para agradar alguém, não é sua, não vai dar certo. Segundo, a meta tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente. Significa precisão. O indivíduo diz assim: eu quero dinheiro. O subconsciente fala: dinheiro você já tem no bolso. Eu quero mais. Tá bom, te dou mais $1, mais dinheiro. Não é assim. Você vai mudar a temperatura de um termostato, de um ar-condicionado, e você me pergunta: que temperatura que eu coloco aqui? Eu falo: coloca mais ou menos. Você vai fazer o quê? Não tem jeito. Em cibernética não tem mais ou menos, e o cérebro é cibernético. Você fala assim: eu quero $50 mil na minha conta até o fim do ano que vem. Aí é específico. Eu não estou garantindo que você vai tê-lo, ou obtê-lo, mas eu estou garantindo que a chance de você obtê-lo aumentou tremendamente no momento que você colocou especificidade na sua meta. Você tem que estar comprometido com a sua meta, não é envolvido não, é comprometido. É muito fácil ser bem-sucedido na vida. Você tem que fazer o que precisa ser feito, só que a maioria não está disposta a fazer o que precisa ser feito. Você tem que ter comprometimento com o que você vai fazer, não é envolvimento só não, vai além de envolvimento. Comprometimento. A sua meta tem que ser grande. Quando você conta para o seu melhor amigo, ele não acredita. Quando me mudei para os Estados Unidos em 76, eu falei para um amigo meu: em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses, eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu disse para ele, e ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom, não precisava aumentar. Você
tem que mirar na lua, porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Ela tem que ser grande. A sua meta tem que ser feita de tal jeito que você tem que fazê-la a longo prazo. Onde você vai estar daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 20. Porque se você não fizer meta a longo prazo, se o seu chefe der uma bronca em você amanhã de manhã, você vai ficar chateado o resto do dia. Mas se você tem um planejamento a longo prazo, isso faz parte do plano. Que plano? Se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Então, é muito importante que você planeje as coisas a longo prazo. Você tem que dividir em tarefas diárias. Você diz assim, eu quero ser milionário em 5 anos. Muito bem. Onde você vai estar daqui a 4, daqui a 3, daqui a 2, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 30 dias, daqui a 1 semana? O que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui a 5 anos? É só esperar o tempo passar, não. E o bonito é que na hora que você divide essas metas em pequenas fatias, é igual comer um salame. Se eu lhe der um salame todo, você não quer comê-lo. Se eu cortar em pequenas fatias, e você vai conversando e tomando uma cerveja, você acaba comendo metade do salame sem sentir. O mesmo ocorre com as metas. Quando você corta elas em pedacinhos, você vai digerindo um a um e o tempo vai passando. E finalmente, você tem que saber onde que você está com relação à sua meta. Se você liga para mim e me pergunta, como que eu chego a essa cidade onde você está? E eu lhe pergunto, onde você está? Você diz, não sei, estou perdido. Eu vou dizer para você, você vai me desculpar, mas eu não posso lhe ajudar. Porque se você não sabe onde você está, como que eu vou lhe orientar? Se você soubesse, eu poderia dizer, ó, se você está ao norte daqui, dirija a sul. Se você está ao sul daqui, dirija a norte. Mas se você não sabe onde você está, eu não posso lhe dar nenhuma orientação. Você tem que saber onde você está com relação às suas metas. Uma vez eu ministrava um curso desse nos Estados Unidos, um americano disse, eu quero $50 mil na minha conta até o fim do ano. Eu perguntei para ele, quanto que você tem? Ele disse, não sei. Poucas semanas depois ele me ligou. Você não vai acreditar. Eu somei o meu saldo das minhas contas bancárias. Sabe quanto que eu tenho no banco? Falei, quanto? Ele falou, $55 mil. Foi engraçado, né? Você já estava pedindo uma coisa que você já tinha. Aliás, na vida é muito comum um indivíduo pedir uma coisa que ele já tem. Ele diz assim, Deus, se eu tivesse talento. O que você acha que é talento? Talento, meu amigo, é 10% inspiração e 90% perspiração. Você tem que suar a camisa. Você acha que um bom pianista, ele sai, senta no piano e começa a tocar piano? Não, ele pratica e depois chama ele de talentoso. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. É isso aí. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. E você tem que se concentrar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Às vezes eu pergunto, o que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero tristeza, eu não quero pobreza. Não estou perguntando o que você não quer. Eu quero saber o que você quer. Qual é a sua visão? Qual é a sua perspectiva? Para onde você quer ir? Então você, se toda manhã você fizesse 3 perguntas para você mesmo, e eu vou terminar esse vídeo deixando para você essas 3 perguntas fundamentais. Essas perguntas são, o que eu quero? Onde que eu estou com relação ao que eu quero? E como que eu chego lá? Quando você começa a questionar o seu cérebro com as perguntas certas, as respostas serão certas. O que eu quero? Onde que eu estou com relação ao que eu quero? E como que eu chego lá? Espero que você chegue lá. Bom? Até o nosso próximo encontro. Até logo. Falar sobre atitudes, vamos falar sobre trabalho e vamos falar sobre a ambição. Vamos começar falando sobre atitudes. O que conta na vida não é o que acontece, mas como você responde ao que acontece. Isso é que é importante. Deixa eu lhe contar uma história pessoal minha. Quando eu tinha 16 anos de idade, meu pai faleceu. Faleceu no dia 12 de abril. Muitos anos depois, eu tive uma filha, de nome Cristine, que hoje tem 12 anos de idade, que nasceu, por coincidência, no dia 12 de abril. Todas as vezes que eu ia comemorar o aniversário da Cristine,
eu ficava na minha cabeça com um dilema. Eu devo ficar triste porque é aniversário de morte do meu pai, ou devo ficar alegre porque é aniversário de nascimento da minha filha? E aquilo perdurou comigo por muitos anos, até que um dia alguém me perguntou: que dia do mês? Que mês que seu pai morreu? Falei: abril. Que dia? 12. É interessante. A Cristine faz aniversário no mesmo dia. Falei: é. Pois é, você perdeu alguém que se amava tanto e Deus lhe deu de volta uma pessoa que se ama tanto exatamente na mesma data. Plom! Nada mudou. Meu pai continuou morrendo no dia 12 de abril. A Cristine continuou nascendo no dia 12 de abril. Mas uma coisa mudou: o modo como eu celebro o aniversário dela. Então, o fato continuou o mesmo. A minha atitude com relação ao fato é que mudou. Napoleon Hill mostrou, quando ele estudava aqueles indivíduos que começaram pobres e terminaram milionários, que uma característica em comum que eles tinham é essa habilidade de ver a parte positiva de tudo. Se você entrega um copo pela metade para alguém, essa pessoa pode vê-lo metade cheio ou metade vazio. Tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A sua percepção depende muito de uma palavra que eu vou introduzir no seu vocabulário agora, que é o paradigma. Depende muito do paradigma que você vive. Paradigma nos explica o mundo. E são um conjunto de regras, regulamentos, que nos fazem ser bem-sucedidos nesse mundo. Por exemplo, se você é do sexo masculino e num domingo de manhã você vai à piscina e você tira a sua camisa e mostra seus mamilos, não tem nada demais. Mergulha na piscina, sai, tudo bem. Se você é do sexo feminino, você vai a um clube e você tira o sutiã, vai ser uma confusão. Mas por quê? Por que o mamilo masculino pode ser mostrado e o mamilo feminino não pode? Simplesmente por paradigmas. Se você for na floresta amazônica, a índia anda com o mamilo de fora e tudo normal, não tem nada. Porque ela nasceu assim, ela foi criada naquele paradigma. E os paradigmas estão para a gente do mesmo modo que a água está para o peixe. O peixe não sabe que ele vive na água, a não ser que você tire ele da água. Se um peixe nunca saiu da água, ele nem vai saber que existe água. Você só percebe que você vive dentro de paradigmas o dia que você sair do paradigma. E o interessante é que no momento que você sai do paradigma, as coisas mudam. Outras coisas acontecem. Então o que nós vamos começar discutindo nesse vídeo é como que nós fazemos para perceber o paradigma no qual nós vivemos e o que nós temos que fazer para mudá-los. Tá bom? Tudo que acontece de novo no universo passa por 3 fases. A primeira fase é novo, mas provavelmente não é verdadeiro. Se a nova descoberta é realmente verdadeira, passa por uma segunda fase. É novo, é verdadeiro, mas não é importante. Se a descoberta é realmente importante, passa por uma terceira fase. É verdadeiro, é importante, mas todo mundo sabe, não é novo. O que acontece? Há uma mudança de paradigmas. O Dr. Thomas Kuhn foi um professor na Universidade de Harvard. Ele fez uma avaliação dos últimos 400 anos de ciência. Ele estudou os 400 anos de descoberta científica. Ele tem um livro chamado The Structure of Scientific Revolutions, a estrutura das descobertas científicas. E o Dr. Thomas Kuhn mostrou que o indivíduo cientista, quando descobre um dado que não encaixa no que ele está pensando, das duas uma. Ou ele desconhece o dado totalmente, ou ele manipula até encaixar no paradigma dele. Ou seja, nós percebemos o mundo de acordo com os nossos paradigmas. Albert Einstein nunca usou a palavra paradigma, mas Albert Einstein dizia o seguinte: os problemas importantes não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que eles foram criados. O que Einstein queria dizer com isso? Que você, para resolver problemas, às vezes, você tem que mudar um paradigma. Deixa eu lhe mostrar
um paradigma em ação. Olha esse slide. 9 pontos. O problema é o seguinte, com 4 linhas retas, sem tirar o lápis do papel e sem passar pela mesma linha mais de uma vez, cobrir esses 9 pontos. Então vamos aí, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui ficou sobrando, não deu, né? Vamos tentar diferente. 1, 2, 3, 4. Esse aqui ficou sobrando, não deu, né? Você pode continuar tentando, que você não vai conseguir, a não ser que você mude o seu paradigma. Olha esse slide aí, ó. Vupt, 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 vupt. Ah, mas agora nós saímos do quadrado. Que quadrado? Quem falou que tinha quadrado? Você criou na sua mente o quadrado. Não tinha nenhum quadrado. No momento que você saiu do quadrado, que você criou na sua cabeça, no momento que você saiu do seu paradigma, uma coisa que era impossível passou a ser possível. Houve uma época que existiu o conceito de que o mundo era chato. Na época que o mundo era chato, era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo. Como é que você vai fazer uma viagem de volta ao mundo do mundo chato? Até que Nicolau Copérnico veio e disse, não, matematicamente eu posso provar que o mundo é redondo. E ele provou. E Cristóvão Colombo comprovou. Agora que todos nós sabemos que o mundo é redondo, agora sim nós podemos fazer uma viagem de volta ao mundo. Olha o que aconteceu. No conceito do mundo chato, você não podia fazer uma viagem de volta ao mundo. No conceito do mundo redondo, você pode fazer uma viagem de volta ao mundo. Ou seja, quando você muda o paradigma, as suas possibilidades se multiplicam. Mas se é tão simples, por que as pessoas não mudam os paradigmas? Porque para você mudar um paradigma, você está querendo dizer o seguinte, eu sou obsoleto. E ninguém quer ser obsoleto. O indivíduo continua martelando no velho paradigma que às vezes não funciona mais. Vou lhe dar um exemplo. Em 1979, a Suíça tinha 65 mil suíços trabalhando no mundo de relógios. Se você perguntasse naquela época por quanto tempo mais a Suíça ia continuar dominando o mundo de relógios, já para os próximos pelo menos mais 50 anos. Em 1982, 3 anos depois, a Suíça tinha apenas 15 mil homens trabalhando no mundo de relógios. 50 mil suíços foram mandados embora. Por quê? O relógio eletrônico foi inventado. Antes do relógio eletrônico, a Suíça controlava mais de 90% do lucro de relógios no mundo. Depois do relógio eletrônico, a Suíça chegou a controlar menos de 15% do lucro de relógios no mundo. Você quer a ironia do destino? Sabe quem inventou o relógio eletrônico? Não foram os japoneses nem os americanos, foi um suíço. Mas quando ele apresentou para os diretores dele o relógio eletrônico, eles falaram, isso não é relógio, isso não tem mola mestra, isso não tem rubi, isso não dá corda, isso não pode ser chamado de relógio. Põe isso na prateleira, esquece isso. E a Seiko japonesa e o Texas Instruments americano lançaram. Houve uma mudança no paradigma de relógios. E os japoneses e americanos tomaram conta do mercado, aquele mercado que era dos suíços. Quando o relógio eletrônico foi lançado, um Patek Philippe suíço tinha uma precisão de 1/30 de segundo, 1/30 de um segundo. Sabe qual a precisão de um Casio que você compra numa feira nos Estados Unidos por $10? Tem uma precisão de 1/30.000 de um segundo. Sabe o que os suíços fizeram quando o Seiko lançou o relógio eletrônico e a Texas Instruments? Sabe o que eles fizeram? Aumentaram a precisão do Patek Philippe de 1/30 para 1/60 de segundo. O que é 1/60 comparado com 1/30.000? Nada. Mas Marco Twain tem um ditado que, na minha opinião, é um dos mais profundos. Se o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema você pensa que é prego. Os suíços só sabiam fazer relógio eletrônico, mecânico. Quando foi lançado o relógio eletrônico, eles só sabiam fazer mecânico, continuaram fazendo mecânico. É aquela mesma história de que quando o Henry Ford lançou nos Estados Unidos o modelo T, que era aquele modelo pretinho, aquele carrinho pretinho, numa linha de montagem que saiu barato, as fábricas de carruagem fizeram o quê? Aumentaram a produtividade, fizeram a roda mais leve, colocaram em liquidação. Ninguém quer comprar uma carruagem mais. Olha esse slide, olha aí.
Olha aí o poder que isso dava 300, 400, 500 anos atrás, com esses 4 cavalos. Hoje, se eu lhe der uma carruagem dessa de presente, você não quer, você não tem nem lugar para guardar o cavalo. Mal, mal você tem lugar para guardar seu carro. O que aconteceu? Houve uma mudança no paradigma de transportes. Mudou. Se mudou, você tem que mudar. Só que quando você muda um paradigma, você tem que voltar à estaca zero. Quando os suíços finalmente decidiram competir nos relógios eletrônicos, todo o know-how que eles tinham de rubi, de mola mestre, aquilo acabou. Eles tiveram que aprender eletrônica com os japoneses e americanos. Então, todas as vezes que nós vamos começar um novo paradigma, nós temos que voltar à estaca zero. E ninguém quer ficar obsoleto. Não, se eu tiver que mudar, quer dizer que eu sou obsoleto. Eu não quero ser obsoleto. Eu vou continuar malhando naquilo que eu penso que sei. Sucesso no passado não garante sucesso no futuro. Uma coisa que funcionou no passado para você dentro de um paradigma, se houve uma mudança de paradigma, a abordagem é totalmente diferente. No seu negócio, a estratégia que você tem num período inflacionário tem que ser diferente da estratégia que você tem num período não inflacionário, porque não é a mesma coisa. Mudou a regra do jogo. Se mudou a regra do jogo, você tem que mudar o modo como você joga. Por exemplo, no mundo empresarial, antigamente um executivo era um indivíduo que resolvia problemas na empresa e reagia ao mercado. Hoje, no novo paradigma, um executivo hoje, sabe o que ele faz? Ele antecipa o futuro e identifica oportunidades. Para isso que nós ganhamos dinheiro hoje, para identificar oportunidade para nossas empresas e para antecipar o futuro. Só que a antecipação é uma habilidade que não está sendo ensinada nas escolas. Então as escolas estão preparando os indivíduos para um mundo que não existe mais. Este é que é o grande problema. É o problema educacional, onde o indivíduo sai da faculdade, conhece todas as respostas das múltiplas escolhas. Depois que ele aprendeu todas as respostas, o mundo muda as perguntas. O segredo não é saber as respostas, e sim saber formular as perguntas. Falando em pergunta, meu amigo, eu vou deixar uma para você aqui. Você quer ser um mudador de paradigmas? Você quer mudar o paradigma na sua vida? Uma coisa eu posso dizer, o que hoje é impossível na sua vida, é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Se você mudar o paradigma, isso se torna possível. Então a pergunta que você tem que fazer toda manhã é a seguinte: o que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo? Você pode fazer essa pergunta para a sua vida pessoal, e você pode fazer essa pergunta para a sua vida profissional. O que é hoje impossível na minha vida pessoal, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o meu dia a dia? O que é hoje impossível na minha vida profissional, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu opero na minha empresa? E respondida a primeira pergunta, eu lhe ofereço uma segunda. E se? Ou seja, e se eu fizesse isso que eu acabei de pensar? E se eu implementasse isso? Como que seria? E você começa a antecipar o futuro. Porque a antecipação do futuro é a habilidade mais importante da agora para frente. De tudo que você aprendeu na vida, a única coisa que sobrou com esse mundo caótico que nós vivemos, onde os paradigmas mudam numa velocidade muito grande, é a sua habilidade de aprender mais rápido. A única vantagem competitiva que você tem hoje é a habilidade de aprender mais rápido. Porque cada dia que passa, o volume de informação cresce. De agora para frente, o volume de informação cresce a cada 4 anos. A partir do ano 2000, cresce a cada 20 meses. Então você tem que fazer uma reestruturação, aprender a identificar e perceber as mudanças do paradigma e mudar com eles. Não tem outro jeito. Otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. Atitude é importante. Agora, só atitude também não resolve. Você tem que levar em consideração vários fatores. Mas se você já começa a ver só a parte negativa da coisa, o que acontece? Você não vai ter disposição para nenhum ato positivo. Consequentemente, seu resultado será fraco, será negativo. Se você tem uma atitude positiva, seus atos serão positivos, seus resultados serão positivos. Porque depende muito da sua interpretação. Com essa história que aconteceu na China,
uma vila da China, onde um menino de 7 anos sentado na calçada passou uma cavalaria e tinha um cavalinho que tinha nascido poucos dias antes e o cavalinho não conseguia acompanhar a cavalaria. E o dono da cavalaria olhou o menino prestando atenção no cavalinho e como o cavalinho estava atrapalhando a cavalaria, o dono da cavalaria perguntou para o menino: você quer esse cavalo para você? O menino: quero. Ele deu o cavalinho para ele. E o menino ficou encantado e levou o cavalinho para o curral. O vizinho do pai do menino foi até o pai do menino e disse: poxa, seu filho é de sorte, hein? Ele disse: por quê? Não, porque está passando uma cavalaria, tem um cavalinho e ele ganha o cavalinho. Disse: bom, pode ser sorte, pode ser azar. O cavalinho cresce, o menino cresce. Um dia o cavalo, que agora já é grande, vai embora, foge. E o menino fica triste, o rapazinho fica triste. O vizinho vem e conversa com o pai do rapaz. Poxa, seu filho é de azar, né? Diz: mas por quê? Não, porque ele ganha um cavalo, ele cresce com o cavalo, ele põe afeição ao cavalo, o cavalo vai embora. Ele diz: pô, pode ser sorte, pode ser azar. 6 meses depois o cavalo volta, acompanhado de cavalos selvagens. O cavalo selvagem não tem donos, fecharam o curral, é de quem fechou o curral. Vem o vizinho: pô, seu filho é de sorte, hein? Por quê? Bom, o cavalozinho vai embora, volta com os cavalos selvagens, agora é de vocês. Pode ser sorte, pode ser azar. Ele monta, o menino, o rapaz, monta num dos cavalos, o cavalo pula, o menino cai, quebra a perna. Vem o vizinho: pois, mas seu filho é de azar, hein? Por quê? Não, porque pulou, quebrou a perna. Não, pode ser sorte, pode ser azar. O rei do reinado onde ele morava declara guerra ao reinado vizinho. Todos os jovens da idade dele foram para a guerra, com exceção dele, estava com a perna quebrada. Vem o vizinho: mas seu filho é de sorte, hein? Pode ser sorte, pode ser azar. Você não sabe se é sorte ou se é azar até terminar o jogo. Você só sabe se você ganhou ou perdeu depois que você tirou as fichas da mesa. Você vai num cassino, o indivíduo está cheio de fichas e diz: ó, ganhei $1 milhão. Você pergunta: você já tirou as fichas da mesa? Não. Então você não ganhou ainda. Você só vai dizer se você ganhou ou não na hora que você tirar as fichas da mesa. Então é importante você levar em consideração isso. Saber tirar o positivo de tudo que acontece. Próximo item que eu quero discutir com você é trabalho. O único lugar que eu conheço que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Sucesso é com S, trabalho é com T. Mas, por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Olha o operário de fábrica. Ele trabalha a vida inteira, ele levanta às 5 horas da manhã, ele carrega uma marmita fria para almoçar, ele faz isso a vida inteira, aposenta com salário mínimo. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, trabalho sozinho não traz sucesso. O que nós temos que fazer, então? Bom, primeiro você tem que entender o seguinte: para você ser bem-sucedido na vida, você tem que fazer as coisas acontecerem. Isso não significa que você tenha de fazê-las. Não significa que você tenha de fazê-las. Fazer acontecer não significa que você tenha de fazê-las. Existe uma palavra que é muito conhecida intelectualmente, mas não colocada em prática, que é a palavra delegação. Delegação significa o seguinte: de antemão eu sei que eu vou dar um trabalho para alguém que vai fazer pior do que eu faço. Mas mesmo sabendo disso, eu entrego para outra pessoa por 2 razões. Primeira razão, eu vou liberar o meu tempo para fazer coisas mais importantes. Segunda razão, eu vou dar oportunidade àquele indivíduo de progredir. Você está onde você está hoje profissionalmente porque alguém delegou para você. Então você delegar para o outro é muito importante. Agora você diz assim: não, eu só delego para quem faz tão bem quanto eu faço. Isso, você vai me desculpar, não é delegação. Isso é transferência de responsabilidade. Delegação significa quando eu entrego para alguém, essa pessoa, eu já sei de antemão que ela vai fazer pior do que eu. E assim mesmo eu entrego. É o único jeito de você progredir na vida, é você ter a habilidade de delegar. Porque se você tiver que fazer tudo, você só tem 24 horas. Então não tem jeito, tem um limite. Então você tem que ter a capacidade de delegar. E a outra coisa importante que você tem que entender é que perfeccionismo é uma doença. Os estudos mostram que o indivíduo perfeccionista, ele vive menos, ele tem mais úlcera, ele tem mais infarto e etc. Ele tem mais pressão alta. Porque às vezes o indivíduo fica naquela necessidade de fazer a coisa perfeita. Quando uma coisa é realmente importante, às vezes até preferiu fazer a mal feita do que não fazê-la.
Tem muita gente que não consegue progredir na vida porque, primeiro, não consegue delegar e, segundo, quer ser perfeccionista demais. Então, leve isso em consideração. E se você é assalariado, eu gostaria de discutir com você o seguinte. O Napoleão Hill mostrou, naquele estudo que ele fez, entrevistando 16 mil pessoas, das quais ele selecionou 500 milionários e comparou com o resto, ele mostrou que todos aqueles indivíduos que começaram pobres e terminaram ricos, quando aqueles indivíduos trabalhavam para os outros, eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. O maior erro que você pode cometer na face da terra é pensar que você trabalha para os outros. Você nunca trabalha para ninguém. Você está sempre trabalhando para você. Você pode ter até uma empresa que lhe dê o salário, que lhe dê o telefone, a secretária, etc. Mas quando você melhora, quem melhora é você. Se você for avaliar a estatística brasileira, mais de 50% das empresas abertas no Brasil por ano fecham nos primeiros 12 meses. Por quê? Porque os donos não têm know-how de ser dono de empresa. Por que acontece? O indivíduo tem a seguinte atitude: eu não vou me esforçar por essa empresa, porque ela não é minha. O dia que eu tiver a minha, aí sim. Mas acontece que o indivíduo não se empenhando, ele não aprende a ser dono de empresa. Aqueles que realmente vão para frente são aqueles que trabalham na empresa dos outros como se fosse deles. Eles trabalham na empresa economizando como se fosse deles, gastando como se fosse deles, planejando como se fosse deles, ou seja, assumindo todas as responsabilidades. Quando você faz isso, você aprende a ser dono de empresa. O dia que você abrir a sua empresa, vai dar certo. Agora, se você disser, não, eu só vou me esforçar quando eu tiver a minha empresa, você está perdendo a oportunidade de ganhar know-how de como ser dono de empresa. E, finalmente, no que diz respeito ao trabalho, eu gostaria de trazer aquele conceito do Peter Drucker, da diferença entre eficiência e eficácia. Olha esse cavalo aí nesse slide. Ele roda, roda, roda e não sai do lugar. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Tem muita gente que faz bem feito, coisa que não precisa ser feita. Tem uma história linda nos Estados Unidos, que eles contam de geladeiras. Você sabe que a sociedade de consumo americana é muito maior do que a nossa, então eles trocam eletrodoméstico com muito mais frequência. E quando eles trocam o eletrodoméstico, eles jogam no junkyard, jogam no ferro velho, ou eles colocam no basement na casa. E você deve estar lembrado, quando você visitava sua avó ou bisavó, que antigamente as geladeiras eram de tranca, elas tinham uma tranca, uma maçaneta na porta. E aconteceu nos Estados Unidos vários casos, aconteceram de crianças que entraram dentro de geladeiras, brincando de geladeiras velhas no ferro velho, e aquela porta bateu e a criança ficou presa lá e morreu asfixiada. Então eles resolveram criar um sistema onde a geladeira ia abrir de dentro para fora também, caso alguém ficasse preso, podia sair. E eles estabeleceram um sistema altamente eficiente para ensinar todas as crianças do jardim da infância como abrir geladeira de dentro para fora. Quando estava tudo prontinho para começar, veio um sujeito e disse, para. Não precisa fazer nada disso. A única coisa que você precisa fazer é colocar um imã na porta da geladeira. Quando a geladeira, a porta fecha, o imã segura. Quando você quer abrir, é só puxar, não precisa colocar tranca, nem maçaneta, nem nada. Se alguém ficar preso dentro da geladeira, lá dentro é só puxar o pé, empurrar o pé, que a porta abre. O grupo que tinha coordenado eficientemente ensinar as crianças como abrir geladeira de dentro para fora, você não está tudo arrumado para ensinar. Mas não precisa, não há necessidade. Para que perder tempo? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para você nesse segmento é a seguinte. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa na sua vida que requeira tempo ou dinheiro da sua parte, pare, reflete e pergunte para você mesmo, isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo. Porque não é só ser eficiente que conta. Talvez mais importante ainda do que ser eficiente é ser eficaz, fazer o que precisa ser feito. Porque às vezes você faz muito bem feito uma coisa que não precisa ser feita. Olha a burocracia, por exemplo. Olha a energia que se gasta com burocracia. Por nada. Só para vocês terem uma ideia, em Miami, nos Estados Unidos de um modo geral, você consegue abrir uma firma internacional em 72 horas.
No Peru, para você abrir uma firma de fundo de quintal, você gasta 8 meses para regularizar a papelada. Ora, claro que você entende porque que o Peru está onde está e porque os Estados Unidos estão onde está. Porque a energia que se gasta para abrir uma firma de fundo de quintal, para regularizar a papelada, ser 8 meses, olha quanta energia gasta por nada. Então é importante se levar em consideração que é mais importante fazer o que precisa ser feito que necessariamente fazer bem feito. Certo? No próximo bloco nós vamos discutir ambição. Pois é, neste vídeo nós já aprendemos a importância da atitude positiva, já aprendemos a importância da dedicação ao trabalho e agora nós vamos discutir a importância da ambição. Ambição sadia faz parte da vida. O indivíduo que chega para mim e diz assim, eu não quero mais nada na vida. Eu digo para ele, está na hora de você morrer. Porque viver é aprender, e você só aprende fazendo. Os japoneses têm uma palavra que chama-se Kaizen. Traduzindo para o português, significa melhora contínua. Hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Graças a essa palavra, que nada mais é do que tradução de ambição, jogou o Japão para frente. Você compara o Japão de 1960 com o Japão de 1990. Você vê a grande mudança de paradigma que ocorreu nessa nação, graças à palavra Kaizen, que é melhora contínua, sempre procurando melhorar. Uma vez eu ministrava esse curso nos Estados Unidos, tinha um indivíduo sentado na primeira fileira, um indivíduo de 60 e poucos anos de idade, e ele levantou a mão. Disse, doutor, estou achando muito interessante as suas ideias, mas eu gostaria de contar para o senhor a minha história. Eu dirijo uma Kombi entregando biscoito em padarias há mais de 30 anos. Levanto 4h30, 5 horas da manhã, entrego os biscoitos, trago a Kombi de volta, lavo, reabasteço para o dia seguinte. Eu estou quase me aposentando. E a minha intenção é continuar dirigindo essa Kombi. Eu olhei para ele e disse, meus parabéns. Nada errado do senhor dirigir uma Kombi. Alguém tem que fazê-lo. O que tem de errado é que tem muita gente que no fundo, quer dirigir Kombi de biscoito e culpa o governo, a sociedade, a inflação, porque não vai para frente. Se o seu caso é dirigir Kombi, tudo bem. Tem direito de fazer o que você quiser na vida. Agora, um indivíduo bom, quem para você definitivamente é só você. Um indivíduo bom não fica lá embaixo muito tempo. O chefe pode até travá-lo numa promoção por um curto período de tempo. Mas ele faz igual uma bola dentro de uma piscina, ele vem para cima. Então é importante você entender isso. Aí você deve estar pensando, mas isso aí é impossível, isso que você está discutindo. Então deixa eu lhe falar o que é impossível. Impossível é aquilo que ninguém faz até que alguém faça. Até 1964, era impossível um ser humano correr 1 milha em menos de 4 minutos. Até que um estudante de medicina inglês de nome Roger Bannister correu. No ano que Roger Bannister correu pela primeira vez na história do ser humano, 1 milha em menos de 4 minutos, no mesmo ano, 19 outros atletas correram. Hoje, um atleta de classe correndo 1 milha em menos de 4 minutos não é nem notícia de jornal, porque é esperado. Avião supersônico era coisa impossível. Avião era uma coisa impossível. Hoje é possível. Toda essa tecnologia que nós temos há 100 anos atrás nem se pensava nisso. Então o impossível é aquilo que ninguém faz até que alguém faça. O impossível é aquilo que você não consegue fazer dentro daquele paradigma que você vive. Você mudando o paradigma, você muda a possibilidade disso acontecer. Você deve estar pensando, poxa, mas e sorte? E quem tem sorte? Eu não tenho sorte. No nosso conceito, não existe sorte. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Isso é que é sorte. Em 1975, eu trabalhava no Nordeste de Minas, numa cidade chamada Teófilo Otoni. Eu era sócio de um hospital lá com um grupo de médicos. E era uma sexta-feira à tarde, o telefone tocou de um hotel e o indivíduo diz, nós temos um hóspede aqui com dor no peito. Dá para o senhor vir? Falei,
estou saindo para um fim de semana longo, chama outro. Ah, nós já telefonamos para outros médicos, eles falaram a mesma coisa. Tá bom, estou indo. Eu fui lá, encontrei um indivíduo que não falava português direito, com dor no peito, tirei um eletrocardiograma dele, está tendo um infarto. Levei-o para o hospital. No caminho para o hospital, ele me perguntou, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? Ele me falou o nome do filho dele. Eu falei, bom, pessoalmente eu não conheço seu filho, mas eu sei dos livros dele, eu sei dos trabalhos dele, eu já li muito sobre seu filho. 48 horas depois, o filho dele sai de Harvard, em Boston, e vem para Teófilo Otoni ajudar a tomar conta do pai, porque o filho também era cardiologista. E o pai ficou internado durante 15 dias, e durante esse período o filho ficou lá no hospital. E ele falava português muito bem, porque ele tinha morado no Brasil e era casado com uma brasileira. Na véspera do pai ter alta, eu tinha um centro de estudos lá com um grupo de médicos, e era a minha vez de fazer uma apresentação. E eu ia falar sobre arritmias na fase aguda do infarto. Só que eu tinha médicos de diferentes especialidades na sala. Eu tinha ginecologista, pediatra, cirurgião plástico, ortopedista. Eu pedi licença aos meus colegas e falei para o Peter, no nível dele. Quando eu terminei a apresentação, ele chegou para mim e falou assim, você quer ir para Harvard? Eu lhe arrumo um lugar, não. Eu falei, não, muito obrigado. Na época eu não queria. Eu estou muito bem aqui, estou satisfeito. Bom, 6 meses depois, eu conversando com ele no telefone, ele me ofereceu novamente e eu acabei indo. Mas aí durante 12 anos eu vim ao Brasil falar nos congressos brasileiros de cardiologia. Eu encontrava com os meus colegas cardiologistas e eles me perguntavam, me diziam o seguinte, Laíra, você é um cara de sorte, hein? Eu perguntava, por quê? Poxa, o sujeito sai lá de Boston, vem a Teófilo Otoni, te leva para Harvard, uma das universidades mais sofisticadas do mundo. Sorte? Por que não levou os outros 20 que estavam na sala? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Eu estava preparado e a oportunidade apareceu, só isso, não tem mais nada não. Esteja preparado, porque a oportunidade vai bater na sua porta várias vezes na vida. Só que o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Se você não estiver preparado para a oportunidade, ela vai bater na sua porta, você não vai reconhecê-la como oportunidade. Você conhece a história do vendedor que foi vender sapato na África? Quando ele desceu, ele viu todo mundo descalço e ele passou um telegrama para o chefe dele, estou voltando no próximo navio, ninguém aqui usa sapatos. Um outro vendedor chegou na mesma cidade, viu o mesmo quadro, passou um telegrama para a companhia dele, estou ficando por aqui, não temos concorrência. O quadro era o mesmo, um viu como crise, o outro viu como oportunidade. Aliás, a palavra crise do chinês tem 2 traduções, perigo e oportunidade, você que escolhe. Então é importante você entender que sorte é quando preparação encontra oportunidade. Ah, mas doutor, se eu tivesse os problemas que eu tenho, sabe quem não tem problemas? Pessoal que mora no cemitério. Porque viver é ter problemas. Aliás, os problemas são os nossos melhores amigos. Não tem nada melhor para jogar você para frente que um problema. Se você começar a analisar, você vai perceber que você está onde você está hoje, agradeça um problema que você teve na vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, o cachorro da minha vizinha sumiu. Ela veio até mim e me disse o seguinte, Laíra, você roubou o meu cachorro. Eu disse, eu nem sabia que a senhora tinha cachorro. Roubou, não roubou, ela foi ao posto policial e deu parte. Veio uma intimação do posto policial para eu comparecer lá com meu pai. Meu pai não quis ir comigo. Eu tive que ir com um tio meu. E lá eu comecei a arguir com o delegado, um cabo policial que tinha lá. E, final das contas, ele chegou à conclusão que eu tinha roubado o cachorro da vizinha. Não acreditou na minha palavra. E eu voltei para casa com a multa. Eu tinha que comprar um cachorro para a vizinha. Eu cheguei e mostrei para o meu pai. Ele disse, você vai pagar. Eu tinha 12 anos de idade, eu tinha ganho meu primeiro dinheiro na vida, dando aula particular de matemática. Eu sempre fui bom em matemática, eu dava aula particular com 12 anos. Eu tinha ganho meu primeiro dinheiro. Por coincidência, não existe coincidência, por sincronicidade, era exatamente aquele dinheiro que eu paguei a multa. Por muitos anos eu ressenti meu pai, primeiro por não ter ido ao posto policial comigo. Segundo, por não ter pago a multa. Mas mal sabia eu que aquilo era um jeito do universo me ensinar, porque
porque a partir dos 12 anos eu fiquei muito mais responsável, eu passei a trabalhar, eu passei a ganhar meu dinheiro. Com 19 anos de idade eu era praticamente financeiramente independente, graças ao cachorro da vizinha que sumiu, que eu juro que não sabia dele, não foi eu que roubou. Então o que aconteceu? Um problema que às vezes você acha que é um absurdo que aconteceu com você, na realidade é um modo de você aprender e jogar as coisas para frente. Analise a sua vida, você vai perceber que você está onde você está hoje, agradeça um problema que você teve, que lhe jogou para frente. Os problemas são os nossos melhores amigos. Não tem jeito de você acabar com os problemas na vida. O viver é você ter um problema atrás do outro. O que você faz com esse tipo de trabalho aqui é você encarar os problemas de uma forma diferente. E tenha consciência do seguinte: o universo só conspira a favor de quem age. Existe uma grande diferença entre pensar e agir. Tem gente que passa a vida inteira pensando, mas ação é o que conta. O filósofo alemão Goethe dizia: se você pensa que você pode, ou sonha que pode, comece. Ousadia tem poder e mágica. No momento que você começa, o universo conspira a seu favor. Então, quando você combina essas características que nós estamos discutindo, tais como as que eu discuti no primeiro vídeo, de autoestima, gostar de você, de se comunicar bem, saber o que você quer, de ter uma atitude positiva, de ser dedicado ao trabalho e de ser ambicioso. Quando eu digo ambicioso, uma ambição sadia, quando você junta isso tudo, sucesso é uma coisa multifatorial, depende de vários aspectos. Quando você junta isso tudo, essa é a diferença que faz a diferença entre um indivíduo bem-sucedido e um indivíduo que batalha, batalha, batalha e não consegue o que quer na vida. É isso aí. E eu gostaria de terminar essa apresentação contando para você uma história, que é a seguinte. Era uma vez, numa pequena vila da Grécia, vivia um sábio. Sábio este que era famoso, porque até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele, ele soube responder. Um dia, um jovem adolescente, conversando com um amigo dele, disse: eu acho que eu sei como eu vou enganar esse sábio. Eu vou esconder um passarinho nas minhas mãos e vou perguntar para ele se o passarinho está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão e deixar o passarinho voar. Não interessa o que ele responder, ele vai errar. O jovem pegou o passarinho, escondeu nas mãos, foi para o sábio e disse: diga-me, sábio, o passarinho que está nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Esse conhecimento que você está escutando aqui pode entrar num ouvido, sair no outro. Ou pode ter um impacto profundo na sua vida. Seja qual for, o que eu gostaria de deixar a você como mensagem final é o seguinte: o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Muito obrigado.